Então, o que que vai acontecer com a pessoa que for se tornar, for assumir o papel de ser o Jesus Júnior besta? É uma pessoa normal, entendeu? É uma pessoa normal, comum do cotidiano. Só que ela já tem uma identidade. Por exemplo, vai, Cicrano Fulano de Tal. Vou sugerir um nome fictício aqui para essa pessoa aleatória, vai. É, é, Camilo Souza Santos. Camilo Souza Santos é a pessoa. Beleza, ela tem uma identidade normal, uma vida normal, tal. Para ele se tornar o Jesus Júnior, que é uma outra vida, ele vai ter que romper com o que ele é, ou seja, com a velha identidade dele. Quando ele for se tornar Jesus Júnior, ele vai seguir o curso normal, né? A programação que o Apocalipse espera que a besta cumpra. Entendeu? Então ele vai estar anulando sua velha identidade como Camilo. Ele não será mais Camilo. As pessoas, familiares, amigos, pessoas próximas dele que conhecerem ele como Camilo, vai esquecer, vai apagar a memória, não vão mais lembrar quem é ele. E, tipo, é como se forjasse uma morte para esse Camilo. Daqui em diante, Camilo morreu. Alguma situação vai acontecer que vai fazer as pessoas que são próximas dele acreditar que ele morreu. Entendeu? Para ele se tornar, então, esse Jesus Júnior besta. Entendeu? E aí ele vai começar uma outra história. Aí desvinculou total o passado dele, a identidade dele como pessoa normal, já era, morreu. Entendeu? A partir dali ele é uma outra pessoa. Aí ele tem que seguir a programação da profecia e ir até o fim. É como se fosse assim. Enquanto Camilo é um ego normal, uma pessoa comum, entendeu? Ele é livre para tomar decisão, qualquer coisa pode acontecer a ele, ele morrer a qualquer momento, passar um carro, vir alguém assaltar, enfim. Ele pode morrer de qualquer coisa, de qualquer motivo, porque ele ainda não entrou na missão. Quando ele assumir a missão de fato, aí ele vai seguir aquele. Ou seja, enquanto ele é livre, qualquer caminho é possível. Ele pode fazer qualquer escolha. A partir do momento que ele assumir a escolha de seguir aquele caminho, de se tornar o Jesus Júnior besta, aí ele já tem um caminho específico a ser traçado. Só que ele não vai poder mais voltar atrás, ou seja, a velha vida ele vai ter que abandonar, já não vai mais existir. Então, depois que ele se tornar o Jesus Júnior besta, ele não vai mais poder voltar a ser Camilo, mesmo que ele chore, ele pode até tentar se matar, não vai conseguir. Eu ainda vou entrar em relação a isso, porque que a besta pode tentar se matar, ela não vai conseguir, por conta da questão de que nem Judas, o traidor, um dos 12 discípulos que traiu Cristo. Ele morreu para quando Jesus Cristo ressuscitasse, ele não recebesse o perdão de Cristo. Cristo ia perdoá-lo da traição que ele fez, de ter entregue ele para os judeus. Só que era para cumprir a profecia de que o Filho do Homem tinha que ser entregue nas mãos dos pecadores para que crucificado morresse e ressuscitasse no terceiro dia. Era cumprimento de profecia. Então, de qualquer jeito, ele ia trair, estava dentro da programação. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele morreu antes, ele se suicidou antes de Cristo voltar, antes de Cristo ressuscitar, justamente para não receber o perdão dele. Ou seja, Judas morreu para não receber o perdão de Cristo quando ele ressuscitasse, quando ele voltasse da morte. Beleza. Como o anticristo representa esse arquétipo, essa questão do Judas de novo, só que ao contrário, é como se fosse um Judas do bem. Aí ao contrário, ele não pode morrer justamente para receber a punição que não merecia. Ou seja, as pessoas não vão deixar ele morrer, mesmo que ele tente se matar depois, tentar alguma coisa, não vai conseguir, por quê? Porque ele tem que garantir a vida dele vivo até Cristo voltar, porque só Cristo tem o direito de matar ele. Só Deus, no caso. Nenhum homem pode atentar a vida contra a besta. Só Deus tem o direito de matar a besta, porque a besta é dele. Então o papel das pessoas é conservar a vida dele até Cristo voltar e ser morto diretamente pelas mãos de Cristo. Você está entendendo? Então tem que garantir a vida dele. Então ele vai ser que nem o Big Brother, vai ser que nem o filme lá, Show de Truman, do Jim Carrey lá. Ele vai ser vigiado 24 horas, tudo que ele come, que ele bebe, a porção exata do que ele come. Ó, vou pôr tanto de líquido assim, porque eu sei que em tal horário ele vai no banheiro.
Entendeu? Vê se ele comeu direitinho hoje, se ele não comeu, reforça ali na comida e tal. Então, ele vai ser constantemente vigiado, todos os passos dele serão monitorados, o cara vai ser vigiado 24 horas, entendeu? Então, pensa, o cara não vai ter mais vida a partir do momento que ele aceita essa missão. Aí você lembra daquela passagem lá, quando Jesus fala para Pedro, em João, capítulo 21, versículo 18. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia de ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Isso aí ele estava se referindo à morte que Pedro deveria passar. Que quando ele era mais jovem ele fazia o que ele queria, mas chegará o tempo em que ele vai ter que abrir mão da sua vontade pessoal para fazer a vontade do outro, e esse outro vai levar ele para um lugar que ele não gostaria, referente ao tipo de morte que ele tinha que passar. Então é a mesma coisa se aplica à besta. Antes dela ser besta, ela fazia o que ela queria, porque ela é mesma. Agora que ela assume a missão, ela já não tem mais controle sobre a própria vida. Então ela tem que seguir a programação das profecias. Tudo que a besta tem que fazer, ela vai ter que seguir. À risca, entendeu? Então ela já não vai ter mais autonomia para decidir as coisas, porque ela já decidiu se tornar besta. Agora ela tem que seguir o curso, o curso profético das coisas se cumprindo. Entendeu? Então ela não tem como sair. É como se tipo a pessoa tivesse fora da esteira. Tem autonomia total sobre o que eu faço. A partir do momento que eu escolho entrar na esteira, tem tipo uma cola que me impede eu tirar o pé dali. E eu tô na esteira, e a esteira tá andando. A esteira, que nem aquela esteira de academia que a gente corre, ficar fazendo corrida. Então, ele entra nessa esteira e o pé dele cola. Ele não pode sair daquela esteira. E essa esteira vai em direção ao Lago de Fogo. Ou seja, ele pode tentar de tudo. Pode se agarrar nas coisas para não ir, em pessoas, em coisas, poderes. Nada vai adiantar. O destino inevitável dele de cair no Lago de Fogo. Uma vez estando na esteira. Enquanto ele não está, ele pode abortar a missão a qualquer momento. Mas uma vez estando na missão, já era. Uma vez sendo Jesus Júnior Besta, não tem mais para onde correr. Seu destino é cair no buraco. Entendeu? Então, é essa que é a questão. O curso das coisas vão empurrar você para isso e não tem como mais fugir. Então ele pode chorar, espernear, tentar se matar, não vai conseguir, entendeu? Aí entra até aquela questão que fala: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Vai ser exatamente isso, porque ele vai ser guardado para a morte dele. Guardando até Deus voltar. Aí é complicado, hein? Então... Aí entra até aquela passagem lá que Jesus diz, deixa eu achar aqui. Como lemos em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 21. Embora não seja esse o versículo exato que eu queria falar, mas vamos começar daí. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Aí entra o versículo que eu queria falar, o 24. O Filho do Homem vai conforme está escrito a teu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Ou seja, para você ver a gravidade da situação, Cristo vai conforme está escrito, mas ai da besta. Ai dela, porque seria melhor que ela não tivesse nascido, porque o que se reserva para a besta é algo danoso, que não se desejaria para ninguém passar por aquilo. Entendeu? Então, olha a gravidade da situação. E com relação à traição, já tocando nesse assunto, tem o Cristo, né, que é o centro, e ao seu redor os 12 discípulos. Um deles é o traidor, que no caso é Judas. Isso num contexto microcósmico. Agora, num contexto maior, macrocósmico,
Se pegar Deus como centro, né? E ao redor dele os mensageiros de Deus, todos que Deus enviou para a Terra para representar ele. Krishna, Buda, Maomé, Zoroastro e ali no meio Cristo. Quem que seria o traidor? O traidor seria Jesus Cristo, porque diferente dos outros, é o único que não leva ao mesmo Deus que os outros mensageiros levam. Então ele seria o mensageiro traidor, porque não estaria levando ao mesmo Deus que os outros levam, está levando a outro Deus. Porque não faz sentido aquela passagem que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele leva o mesmo Deus que os outros mensageiros levam, então qualquer mensageiro serve para chegar no mesmo destino. Agora, se esse que se faz um caminho específico, exclusivo, diferente dos outros e leva a um destino que os outros não levam, então não posso falar que o destino é o mesmo. Logo, Deus não é o mesmo. Então, se o Deus não é o mesmo, há outro. E se há outro, dois Deus. Então, logo não existe um só Deus, como todo mundo fala. Agora, voltando à questão do Pedro. Tem também a outra passagem que, como eu costumo falar, a paixão de Cristo nada mais foi que um ensaio, um treinamento para a grande tribulação, porque ali já estava acontecendo uma encenação. A partir do momento que Jesus Cristo, foi preso lá no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, quando os soldados junto com o Judas prenderam ele, a partir do momento que Jesus foi preso até o momento da sua ressurreição, quando ele volta. Ou seja, do momento que ele foi pego ali no jardim à noite até o momento da sua ressurreição, da saída do sepulcro, que é a volta dele. Então, esse intervalo de tempo do momento que foi preso até voltar à vida é o que seria simbolicamente naquela época a grande tribulação sendo encenada. A partir do momento que Jesus é preso, aí lembra aquela passagem lá de Daniel, é tirado o Messias. Aí entra a questão da perseguição, que aí fala que Mateus 26, versículo 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí mais para frente, no versículo 69. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, e disse: tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Aí vai tendo a sequência lá de pessoas indagando Pedro, né? Perguntando: você é cristão? Você estava com ele? Sim, eu vi, você faz parte dos discípulos. Aí ele negou 3 vezes, aí o galo cantou. Para você ver, se ele confessasse Cristo ali na hora, ele seria morto, ele seria pego e seria morto. Ele preferiu negar Cristo para se manter vivo. Perceba, se ele confessasse que ele era um dos discípulos, ele também seria pego junto com Jesus, que já tinha sido pego. Ele preferiu negar para conservar sua vida. Isso daí tem um mistério em relação ao Apocalipse. Por quê? Porque entra a questão do 666, 666, 36. Negou Cristo 3 vezes. É uma referência a esse símbolo da marca do 666. Negar Cristo 3 vezes. Então ele negou para continuar vivo. Se ele tivesse... na verdade, aqui é no sentido de ele ter aceitado, né?
para se manter vivo. Se ele não tivesse aceito, ou seja, no contexto, se ele tivesse confessado que ele era um dos discípulos, ele ia morrer. Que no caso é o que vai acontecer com o cristão, que no caso ele tem que negar a marca, né? Ou seja, confessar Cristo para poder ser morto. Que é o ser fiel até a morte. Justamente para não conservar sua vida. Entra aquela questão, quem perde sua vida por amor de mim vai achar. Então é exatamente isso. O próprio Pedro nessa lição nos mostra que o Pedro, é engraçado o Pedro, que ele tem uma simbologia muito ligada a essa questão da conservação à vida. Nessa passagem ele nega Cristo para se manter vivo, né? E tem uma outra passagem que também reforça isso. Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 22. Quando Jesus fala a respeito de como ele haveria de morrer, né? E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Isso também tem um mistério. Quando Jesus repreende Pedro, né? Pedro implora, suplicando, né? Não faça isso com você, tenha pena da sua vida, que isso, morrer desse jeito. Não morre não, fique vivo. Aí Jesus: afasta-se, Satanás, chamou Pedro de Satanás: afasta-se, porque você não entende as coisas de Deus, você quer impedir eu de morrer, mas eu tenho que morrer para cumprir as profecias. Entendeu? Então, olha, ó, Pedro, um dos discípulos, tentando impedir o seu mestre de morrer na cruz, implorando para que continuasse vivo. Então, Pedro tem esse mistério de querer preservar a vida, né? de fugir da morte. E aí entra aquela questão também na tentação de Jesus no deserto, as 3 tentativas de Satanás para fazê-lo falhá-lo na missão. Você tá ligado? O 3 parece que é uma simbologia, um número ligado a teste, aprovação, esse 3. Porque também no deserto teve 3 tentativas, né? Do pão, do se jogar de cima do pináculo e do monte mostrou os reinos do mundo. Aí negou, né? Mas aí já vira questão para outro vídeo, porque isso daí também é complexo, porque aí se refere ao teste de paternidade. Como o diabo seria o Deus desse mundo, ele estava meio que testando Cristo para saber se Cristo era filho dele, porque se fosse filho dele, ele faria a vontade dele. Por não ter feito, comprovou que não é filho dele, é filho de outro Deus que não é ele. Porque como ele é Deus do mundo, peraí, se você é meu filho, faz isso. Não fez. Se você é meu filho, faz isso aqui. Não fez. Por última vez, se você é meu filho, faz isso. Aí não fez. Então, ficou-se provado que Cristo não é filho do Deus desse mundo, mas do Deus do universo. E aí, num contexto maior, né? Fora do mundo, né? Ele veio como enviado do Deus de fora, não do Deus de dentro. Mas aí, nesse caso, dentro do mesmo universo, que é o Deus de D minúsculo, que é o Deus do mundo, e o Deus de D maiúsculo, que é o Deus do universo. Só que o outro Deus já não tem nada a ver com isso aí. O que eu ainda estou falando nesse mesmo universo. Estou falando do universo de fora, estou falando do universo de dentro ainda. Mas o que eu estou querendo dizer é que Cristo vem como enviado do Deus de D maiúsculo, ou seja, do que está acima do Deus do mundo. Então ele vem no mundo, só que no mundo já tem um Deus ali. Ele pensa que esse cara que se manifestou é filho dele, e aí prova ali para saber se é, e aí vê que não é. Aí, por isso que ele passou pela aprovação, né? Para mostrar que ele não era de fato seu pai. Outra coisa que também vale a pena ser mencionada aqui, que também envolve a questão do 3, que é provação, teste, agora pegando o Antigo Testamento, Números 22, aquela situação lá que a proposta que é feita a Balaão, né, para amaldiçoar o povo de Deus, só que aí ele só pode falar aquilo que Deus mandar ele falar. A intenção era amaldiçoar o povo, né, levar ele para o alto do monte para amaldiçoar o povo e encher ele com honrarias, com prêmios,
se ele amaldiçoasse, mas no final a gente sabe que o que acontece, ele acaba abençoando o povo que está ali. Aí o cara acaba ficando irado, pô, não falei para você falar isso, mas ele só podia falar aquilo que o Senhor lhe havia ordenado falar. Quer dizer, a primeira orientação de Deus era não ir com eles, mas se fosse, só vai falar o que Deus mandar falar. Entendeu? Então, tipo, ele teimoso, né? Foi, né? Ambicioso, né? Não quis perder o prêmio, né? Foi. Mas aí que tá, aí Deus se irou por ele ter ido, né? Ele achou que ia ficar, mas aí foi. Aí nessa ele montou na jumentinha lá, e o anjo do Senhor lá no meio do caminho, para impedir ele de passar com a jumenta. A jumenta que viu o anjo, ele não viu, mas a jumenta viu o anjo. Tentou se desviar para um lado, para um outro, para o anjo não matar ele, né? Aí o anjo, depois dos 3 desvios, né? Porque conforme a jumenta se desviava para um lado ou para o outro, ele dava um chicote ali, para fazer voltar para o caminho e continuar indo em frente. E a jumenta querendo fugir do anjo para não ser morto. Aí, depois de 3 vezes, aí a jumenta abre a boca e fala. Aí tem o diálogo lá. Aí depois o anjo do Senhor aparece, aí Balaão vê, mas aí a questão é que, tipo, se a jumenta não tivesse se desviado, teria matado. Ou seja, toda vez que se desviava, dava um chicote. O chicote acaba sendo que é a mesma alusão de Pedro lá, o negar, né? Porque ele queria seguir em frente, né? E a jumenta queria tirar ele dali, entendeu? Porque se continuasse, ele ia ser morto. Mas ele quis insistir e no final acabou ficando vivo. Só que aí só ia falar aquilo que o Senhor mandasse ele falar lá no monte. Mas estou querendo dizer a questão do desvio, né? Ele podia ter se desviado e desistido de ir, mas ele não desistiu, ele ficou insistindo de ir. E aí representa por essas 3 vezes que ele dá o chicote na jumenta, entendeu? E toda vez que a jumenta queria fugir do anjo para não ser morta, e ele chicoteava para voltar no caminho, para seguir em frente. Só que aí o anjo acabou deixando, né? Porque viu que insistiu. E para fechar, a forma como Pedro morreu, né? Porque ele ia morrer crucificado e aí pediram: não, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu mestre. Aí inverteram a cruz para ele morrer de cabeça para baixo, para não morrer da mesma forma que o mestre dele morreu. Então, a cruz invertida é o símbolo de Pedro, que automaticamente também é a nossa, que é dos bestianos, né? A cruz em pé representa Cristo, né? A cruz maior em pé, e a cruz menor invertida representa a besta, e consequentemente Pedro, né? E aproveitando que eu também tinha tocado no meio do vídeo sobre o assunto do 666, né? Outro significado dele é que, tipo, se você for pegar o 6, ele tem uma cabeça invertida, voltada para baixo, como se fosse uma pessoa caindo. E o número 9 tem uma cabeça para cima, como se fosse uma pessoa de pé. Então, o 6 é uma simbologia de alguém morto, cabeça para baixo. E o 9 é simbologia de alguém vivo, cabeça para cima. 666 é uma referência às 3 religiões, judaísmo, cristianismo e bestianismo, porque se refere aos 3 líderes religiosos que morreram. Moisés, no alto da montanha, que contemplou a terra prometida, mas não pôde entrar, morreu no alto da montanha lá. Moisés é o primeiro morto, o primeiro 6. O segundo 6 é Cristo, o Jesus Cristo que morreu na cruz, representando o cristianismo. O terceiro 6 é a besta, o Jesus Júnior besta, que vai morrer queimado no lago de fogo. Então esses são os 3 6. Cada 6 é um líder religioso de cada religião. Moisés, Jesus Cristo e Jesus Júnior besta. Tá, e o número 9? O número 9 vai simbolizar 2 coisas. O líder religioso da fé Bahá'í, que é Bahá'u'lláh, que tem 9 letras, enfim, o símbolo máximo da fé é 9. E também a questão do próprio Cristo mesmo, porque se você for ver, Cristo, o ser humano tem cabeça, 2 braços e 2 pés, certo? 2 braços, 2 pernas e uma cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. O corpo humano, 5. A cruz tem quantos lados? 4. Em cima e embaixo e os 2 lados. Então, ser humano mais a cruz, 9. 5 mais 4, 9. Então, 9 é o símbolo de Cristo.
crucificado. E também a questão do cabeça para cima, que representa alguém vivo. Então, representa o Cristo ressurreto, ou o Cristo que voltou, que no caso será o Jeová Cristo, que ele é a volta de Cristo, o próximo Cristo que está para descer do céu. Entendeu? Então, o Jeová Cristo é o número 9, que é o selo de Deus que eu falo, o número de Deus. Então, e fora essa questão do que eu vou fazer um vídeo futuramente a respeito do número 4, a importância desse número, do quarto ser diferente dos outros. A questão do 666 e aí vem o 9. O 9 diferente dos outros 6, porque os outros 6 estão tudo com a cabeça para baixo. O 9 diferente dos outros está com a cabeça para cima. Era para ter sido um 6 também, mas vai acabar sendo um 9 para se opor aos outros 3 que são 6. Entendeu? Então é tipo um conjunto, 666, 9. O 9 se opondo aos outros 3, 6. Entendeu? Então tem um mistério nisso. Então entendemos que o número de Deus é o número 9. E também entra naquela questão do cálculo, né? Quem não sabe, calcule o número da besta. Só que aí que tá, as pessoas acham que o número da besta já é o número 666. Mas não é, precisa calcular mais, precisa reduzir esse número. E reduzindo esse número, chega no número 9. Então, para nós bestianos, o verdadeiro número da besta é o 9, não é o 666. É como se o 666 fosse uma pedra bruta sem lapidar e o número 9 fosse a pedra já lapidada, virada diamante. Entendeu? Então, enquanto um é refinado, o outro é bruto. Enquanto um é sem cálculo, o outro já está reduzido, já está calculado. Então, é como se o 666 não fosse o número final da besta, mas o número que é usado para fazer o cálculo, para se chegar no número 9. Então, para nós, o número 9 é o número verdadeiro. Mas como a gente não aceita, então ficamos com 666. Mas entenda essa questão da redução e do número inteiro sem reduzir. E fora outras referências também, como a grande pesca, né? Os 153 peixes, 1 mais 5 mais 3, 9. Os 144 mil selados que serão salvos, 1 mais 4 mais 4, 9. E deve ter outras referências também ao número 9. Então, o cristão ele tem muito aquela mania de associar o 7 ao número da perfeição, mas o verdadeiro número é o 9, porque o 9 é o máximo, é o último número que existe, que depois dele só há repetição. O 10 é repetição do 0, o 11 é repetição do 1, o 12 é repetição do 2, mas o último número sem repetir é o 9, é o número máximo. Entendeu? Agora, com relação ao nome Jesus Júnior, J-E-S-U-S e o Júnior. 6. É um agnome, né? Um sufixo. Porque quando o filho tem o mesmo nome que o pai, coloca-se Júnior no final de seu nome. Por isso que o pai de Jesus Júnior é Jesus, que foi o Cristo. Agora o que será a besta, que é filho dele, é o Jesus Júnior, ou melhor dizendo, Jesusinho, ou Jesus segundo, ou Jesus menor, enfim. Para dar a entender que esse outro Jesus, fora o Jesus que a gente já conhece, é o filho dele, é o que descende dele. Por isso esse sufixo acrescentado depois de Jesus, Jesus Júnior. Aí pegando isso, as 5 letras do nome Jesus, mais o Júnior, que é o sufixo, o agnome, o 6. Então forma 6, entendeu? Então, porque tipo, o nome de seu número, 666, não tem como caber o nome de uma pessoa que tenha 666 letras. Se você pôr na testa, não vai nem caber, vai espalhar pro corpo todo. Não tem como pôr um nome de uma pessoa e nem existe um nome de uma pessoa com 666 letras. Entendeu? Aí no caso se reduz para 6, né? Que no caso é Jesus Júnior. E no caso 9, que é a redução do número 666, que é referente a Bahá'u'lláh. Então essas duas polaridades, que é os 2 selos que as pessoas vão ter que escolher, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe
e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.